Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para você que tem acompanhado este canal, Vem e Vê. Você que ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, a deixar um like ou um comentário e que Deus abençoe você no dia de hoje. Fique com esse vídeo na paz do nosso Senhor Jesus. Você é diferente das outras, é tímida. Ainda estou começando nessa vida, Senhor. Por favor, tenha paciência comigo. Nunca vi olhos tão lindos, ao mesmo tempo tão familiares. Tamar foi a nora de Judá, filho de Jacó. A história de Tamar ficou conhecida na Bíblia, principalmente pela trama envolvendo o relacionamento com seu sogro, e por ter gerado o neto de Jacó, que deu origem à linhagem de Davi e também do nosso Senhor Jesus Cristo. O nome Tamar significa palmeira. Esse nome parece ter sido relativamente comum em Israel. Inclusive uma filha e uma neta do rei Davi tiveram esse mesmo nome. A Bíblia fala um pouco sobre quem foi Tamar. O texto bíblico do livro de Gênesis enfatiza apenas sua conturbada vida na família de Judá. Tamar aparece na narrativa bíblica no contexto em que Judá cuidou de preparar uma esposa para o seu filho primogênito, Er. Mas Er foi um homem perverso e Deus o castigou consequentemente. Tamar acabou ficando viúva antes que pudesse engravidar de Er. Judá, o sogro de Tamar, tinha ainda outros 2 filhos. Então, conforme o antigo costume do levirato, que era adotado no Antigo Oriente Próximo, quando um homem morria antes de gerar filhos, o seu irmão solteiro devia se casar com a viúva para poder dar descendência ao marido morto. Foi assim que Judá entregou a Tamar como esposa ao seu segundo filho, Onã. O problema é que, assim como Onã foi um homem ímpio. Ele se negou a ter filhos com Tamar, pois o seu primeiro filho seria contado como descendente do seu irmão mais velho. Na prática, isso implicava que Onã perderia os privilégios de primogenitura que passaria a pertencer ao seu sobrinho. Então Onã foi muito mau e egoísta. Ele apenas usou Tamar para satisfazer os seus próprios caprichos. Dessa forma, Onã desonrou Tamar, e assim como seu irmão também acabou morrendo sem gerar filhos. Nessa situação complicada, Tamar tinha o direito de ser entregue como esposa ao terceiro filho de Judá, mas como o irmão de e Onã ainda não tinha idade para se casar, Judá enviou Tamar para a casa dos seus pais, com a promessa de que se ela fosse adulto, ele se casaria com ela. No entanto, de forma desprezível, Judá se recusou a entregar Selá a Tamar, quando ele atingiu a idade apropriada. Na verdade, ele viu Tamar como uma causadora de desgraças em sua família, em vez de reconhecer a iniquidade dos seus filhos. Quando Tamar entendeu que Judá jamais cumpriria sua responsabilidade como sogro, ela resolveu colocar em prática um plano que protegesse o seu direito como esposa e garantisse a herança de seu marido falecido. Naquele tempo, uma viúva sem filho ficava numa posição de muita fragilidade. Então o texto bíblico diz que após a morte de sua mulher, Judá foi a Timar, onde estava ocorrendo a tosquia das ovelhas, no Antigo Oriente Próximo. A tosquia das ovelhas geralmente era associada a uma grande celebração com rituais pagãos. Inclusive, esses rituais havia a presença de prostitutas cultuais. Quando Tamar soube que seu sogro estava indo participar da tosquia das ovelhas, ela enxergou nisso uma grande oportunidade de executar o seu plano. Então ela trocou as roupas que identificavam como uma viúva e se cobriu com um véu para que Judá não reconhecesse. Tamar se sentou à entrada de 2 fontes que estavam no caminho de Timar. Quando Judá passou por ali e viu Tamar, pensou que ela fosse uma prostituta e desejou ter relação com ela. Para tanto, ele prometeu pagar a relação com Tamar, enviando um cabrito do seu rebanho. Muito astuta, Tamar pediu que ele deixasse um penhor até que o pagamento fosse realizado através do cabrito.
Então Judá questionou Tamar sobre que penhor ele poderia deixar com ela. Foi aí que Tamar pediu que ele deixasse com ela o seu selo, e o seu cordão e o seu cajado. Judá concordou com o pedido de Tamar e entregou os objetos a ela para que pudesse possuí-la. Depois de ter tido relação com Judá, Tamar saiu novamente e vestiu os vestidos da sua viuvez. Mais tarde, através de um amigo, Judá enviou o cabrito que tinha acordado com pagamento a Tamar, mas o amigo adulamita de Judá não encontrou nenhuma prostituta no local, então Judá não conseguiu recuperar o seu penhor. A Bíblia diz que quase 3 meses depois da trama de Tamar, Judá ficou sabendo que ela havia adulterado e que estava grávida do seu adultério. Judá ficou indignado e exigiu que Tamar sofresse a punição máxima para uma mulher acusada de adultério. Isso significa que Judá queria que Tamar fosse morta queimada numa fogueira. Mas antes que pudesse aplicar a pena sobre Tamar, ela mandou avisar o seu sogro que ela havia engravidado do homem, a qual pertencia o selo, o cordão e o cajado que estava com ela. Esses 3 itens eram sinais identificadores inquestionáveis. Naquele tempo, um homem proeminente carregava como insígnia um pequeno selo feito de pedra ou de metal, em forma cilíndrica, presa num cordão em torno do seu pescoço. Esse selo era usado para legitimar um documento, pois sua impressão numa mistura de barro ou argila identificava o seu proprietário. Já o cajado era um símbolo de autoridade no Antigo Oriente Próximo. Inclusive parece que muitas vezes esse cajado trazia esculpido no topo a marca do seu dono. Portanto, não havia como Judá negar o seu envolvimento com Tamar. Com os objetos apresentados por Tamar, era como se Judá tivesse esquecido a sua identidade e o seu cartão de crédito num bordel. Judá era o culpado da injustiça que ele havia acusado Tamar, e assim ela foi poupada. Por isso Judá declarou que Tamar era justa, e ele não. Depois disso, a Bíblia diz que nunca mais Tamar e Judá voltaram a ter relações. Da gravidez de Tamar, nasceram os gêmeos, Pérez e Zera. Na ocasião do nascimento dos gêmeos, algo interessante ocorreu. Um dos meninos, Zera, colocou a mão para fora e a parteira prendeu em seu pulso um fio vermelho, para sinalizar o primogênito. Mas o menino recolheu a mão e o outro menino acabou nascendo primeiro. Por isso ele foi chamado de Pérez, fazendo referência à forma como ele encontrou uma brecha para romper o seu nascimento, antes do seu irmão. Alguns comentaristas também sugerem que o significado desse nome talvez inclua a rivalidade entre as linhagens dos 2 irmãos. Seja como for, o irmão mais novo mais vezes parece ter prevalecido sobre o irmão mais velho, embora alguns líderes de Judá tiveram sua linhagem estabelecida através de Pérez. Sem dúvida, a sua maior proeminência foi ter sido um ancestral do rei Davi e, consequentemente, do Senhor Jesus Cristo. Então foi através de seu filho Pérez que Tamar passou de uma viúva desamparada a uma das mães incluída na genealogia de Jesus. Na verdade, Tamar não foi a única estrangeira citada na genealogia de Jesus. Ela aparece acompanhada de Raabe e de Ruth. Nenhuma dessas mulheres estrangeiras foi perfeita e seria muito improvável que elas pudessem ter qualquer papel de destaque dentro do povo da aliança. Mas Deus achou por bem conceder que elas carregassem em seu ventre a linhagem real, através da qual Cristo haveria de vir ao mundo, mostrando que a salvação realmente não depende dos méritos humanos. Além disso, em certo sentido, as estrangeiras Tamar, Raabe e Ruth revelam a amplitude da graça de Deus. Cristo é o grande descendente de Abraão, em que as promessas pactuais são plenamente cumpridas. Ele nasceu da descendência de Isaac, estabelecida em seu filho Jacó, por meio da casa de Judá, através da linhagem de Pérez, filho de Tamar, e mais tarde, Raabe e Ruth foram contadas nessa mesma linhagem. Em Cristo,
A graça de Deus alcança a pessoa de todos os povos, línguas e nações. Por isso Jesus Cristo não apenas é o Salvador dos judeus, mas é o Salvador do mundo. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir.